Bom dia a todos, meu nome é Elza Alves Fialho e o meu objetivo, o meu propósito de fazer esses vídeos, porque eu tenho bastante experiência e uma carga que eu carrego durante esses anos, porque a primeira vez que eu votei eu tinha 18 anos de idade. Naquela época, a gente não votava por partidarismo, mesmo que a população não entendia muito nome de partido. As pessoas votavam naquele político que tinha boas propostas e também conhecia, tanto de um lado como do outro, ficava conhecido. Então, eu tinha 17 anos, eu fui trabalhar na casa de uma família como empregada doméstica. E o pai dela candidatou a vereador. E ela chegou para mim e falou assim, você já completou 18 anos, você já pode votar. Porque naquela época só podia votar quem tinha 18 anos acima. E só eu naquela família e o meu irmão podia votar porque eram os dois que sabiam ler. Naquela época também analfabeto não votava, eu acho que não votava. Nem analfabeto, isso foi depois para cá. A gente também não votava para presidente do Brasil. Na época o presidente era João Figueiredo, que estava no poder. E a gente também não tinha muita informação não. Eu lembro que a gente tinha dois canais de televisão aberto, que era a Globo e o SBT, mas a Globo, porque lá onde a gente morava, o SBT não pegava muito bem, mas era a Globo. E a gente só sabia do presidente, João Figueiredo, que no SBT tinha todos os domingos, tinha a semana do presidente. Aí falava ali, que ele falava, mas a gente nem, eu não me lembro assim, do que ele fazia, o que ele falava, qual era o propósito dele, qual era o que ele fazia. Não, a gente não sabia. Eu mesmo não ficava sabendo e nem aquela comunidade ali. Mas para vereador, sim, a gente tinha mais um contato com o vereador. Então, ela pegou e falou assim, meu pai é candidato a vereador e você vai votar nele? Ela nem perguntou, na verdade ela nem perguntou. Todo mundo ali sabia que ele era o único candidato, né? Eu nem me lembro se tinha outro, mas era ele que era a bola da vez. O nome dele era Mário de Oliveira Dias. Era um homem, não eram umas pessoas ruins, não, muito pelo contrário. Eram pessoas boas, inclusive eu lembro muito bem da esposa dele, que era uma senhora de muita classe, muito educada. Tá gravando, hein, João Vitor? É que tá gravando. Ih, você cortou no E meio ela à me toa, né? tratava muito bem. Eu lembro que eu chegava na casa dela, ela me apresentava as pessoas que estivessem lá, né? E eu lembro que ela falava assim, olha, essa aqui é a menina, é a moça que trabalha na casa da minha filha e cuida dos meus netos. Muito pelo contrário. E todos eles ali me tratavam muito bem, não tenho o que reclamar. Nesse ponto, eu não tenho o que reclamar. A filha dela também, que era minha patroa, me tratava muito bem, né? Foi o meu primeiro emprego como empregada doméstica que eu ganhei um salário. Entendeu? Até então eu só trabalhava nas casas dos outros em troca da comida e de algumas roupinhas velhas ali, né? Mesmo porque eu comecei a trabalhar nas casas dos outros com 9 anos de idade. 9 anos. Com 9 anos de idade, o meu pai, uma vez era meu pai, outra vez a minha mãe, me colocava nas casas dos outros para trabalhar. Mas vamos lá, né? O vereador tinha um propósito? Tinha, sim. Ele tinha uma promessa de campanha? Sim. Ele cumpriu? Sim. Eu lembro também. Ele falava que ia levar energia até aonde a gente morava, nesse lugar que era muito pequeno. Ele levou energia para lá, eu lembro que ele levou. Depois eu não fiquei sabendo, depois eu saí de lá, né? E eu não fiquei sabendo o que ele fez mais. Mas eu saí da casa da filha dele, saí de lá, porque eu queria vir para a cidade grande trabalhar, né? Então eu vim para dentro da capital de Vitória. Então eu saí de lá.
Mas, aí, na época, o governador, eu votei também para governador. O que eu lembro que eu votei foi para vereador e para governador, né? Que era o nosso saudoso Gerson Camata, que também, gente, trabalhou muito para a população pobre, população que morava em lugares que não tinha asfalto, era terra de chão. E eu lembro que a campanha dele foi essa aí e ele cumpriu. Ele trabalhou muito para a sociedade pobre. Eu estou falando de pessoas como eu, dona de casa, salariada, que dependia muito dessa campanha que ele fez e ele cumpriu. Depois eu votei nele também para senador. Foi uma pessoa excelente, gente, como senador, trabalhou muito. Eu fui beneficiada com aquilo que ele fez como senador. Depois eu votei na esposa dele para deputada federal. Gente, também a Rita Camata foi a única mulher que eu me lembro que eu votei na política que realmente fez alguma coisa para as mulheres pobres. Mulher que depende de benefício do governo. Ela é que lutou para que a gente tivesse direito à licença maternidade. E eu fui beneficiada, porque o meu filho nasceu em 2097. Não é peraí, 2097? Sim, você. Você falou 2097. 97. 1997. 97, nasceu em 97, gente. Ele tem 27 anos e eu fui muito beneficiada. Antes era só para quem trabalhava de carteira assinada. Depois ela estendeu para as mulheres que trabalhavam rural também. Na época eu trabalhava também como empregada doméstica na casa de uma pessoa também muito boa, gente. Essa mulher, ela me ajudou demais, gente. Ela nem está mais no meio de nós. Deus já acolheu ela, mas ela foi uma pessoa que me ajudou muito. Quando eu falei para ela que estava grávida, ela pegou e falou assim, tinha poucos dias que eu estava trabalhando lá, ela pegou e falou assim, olha, eu vou assinar a sua carteira e pagar, e para você, vou pagar o benefício para você ter direito a ficar 4 meses em casa, a licença maternidade. E assim ela fez. Foi a primeira patroa a assinar a minha carteira como empregada doméstica. As outras, eu trabalhava, quando eu falava para elas assinar minha carteira, elas logo já davam um jeito assim de se livrar de mim e arrumar outra. Aí enrolava aquela outra ali também 1 ano, 2 meses, falava que ia assinar, não assinava. Ela foi correta comigo, né? Então são pessoas, não era pessoa crente não, hein? Não era, mas era pessoa cristã, pessoas verdadeiros cristãos, entendeu? E depois eu votei também em alguns governadores, que foi muito bom aqui pro meu estado, né? Que foi o Max Filho, que foi deputado federal, estadual, também o pai dele também, que fez muito pelo Espírito Santo, entendeu? Ele que fez os terminais aqui no Espírito Santo, que antes era muito difícil a pessoa pegar um ônibus aqui em Vitória para andar de ônibus, a gente que dependia de transporte público, era tão difícil. Quem lembra desses fatos sabe do que eu estou falando, né? Não preciso nem eu explicar muito. O nosso saudoso Mauro Max Filho. Mauro Max. Ele era Mauro Max. É o governador. Eu votei nele também. Depois eu votei no Paulo Artung também, que foi também excelente. O atual agora também eu não votei nele, mas ele tá legal, ele trabalha legal. Aí eu vou falar para prefeito, né? Há mais de 30 anos atrás, gente, aqui na Serra, eu moro no município da Serra há 37 anos. Era também ruim, era muito ruim. Aqui onde eu moro mesmo não tinha energia, não tinha água, tudo era um gato, não tinha asfalto. Gente, a gente para descer, pegar um ônibus,
a gente fazia o seguinte, a gente amarrava uma sacola no pé de plástico e descia e levava o sapato na sacola para chegar lá no ônibus, onde a gente pegava o ônibus ponto, a gente tirava aquela sacola, jogava fora e punha o pé no chinelo. Porque não adiantava você meter o pé na lama com o chinelo ficava para trás, ficava para trás. Era assim aqui. E foi esse prefeito, gente, eu vou falar o nome, é o Sérgio Vidigal. Votei nele também para deputado federal. Ele é uma pessoa excelente, sabe? Votei nele 2 vezes. Votei também depois no assessor dele, que foi o Altifas, também, que foi legal também, trabalhou muito para nós. E agora ele colocou um lá também. Eu não votei nele, entendeu? Não votei nele. Nem sei porque eu não votei nele, né? Mas eu ainda não vi falar muita coisa dele não, mas eu acho que ele tá fazendo alguma coisa, entendeu? Não sei. Eu creio que ele tem pouco tempo que ele tá lá, eu vejo falar pouco dele, mas eu creio que ele também, vamos ver, né, daqui até 2 anos, né, se ele vai dar continuidade àquilo que os antes deixaram, né? Que ele não venha destruindo o que o outro deixou e não fazer mais nada, né? Mas foi esse prefeito Vidigal, gente, que impediu que todo mundo aqui nessa comunidade fosse despejada, porque aqui era uma invasão, Foi uma empresa chamada Marajá que construiu esse conjunto aqui e parece que ela faliu e foi embora e deixou aqui. Diz que na época foi pela Caixa Econômica. E aqui, como o povo naquela época, gente, quem lembra, quem estava no poder? Collor de Mello. Gente, a gente só não passou fome naquele tempo porque Deus tem uma promessa para nós, que o pão de cada dia Ele não deixa nos faltar. Naquele tempo que eu votei no Fernando Collor de Mello, meu primeiro voto para presidente. Foi horrível, gente, foi horrível. A gente passou por uma situação como se a gente tivesse sido jogado no deserto. Mas o deserto não é para sempre. A gente saiu do deserto, Deus livrou nós daquele homem. Eu fico impressionado como tem pessoas que continuam na armadilha do passarinheiro, votando nesse homem, para esse homem virar senador. Mas tudo bem, né? Que Deus me livrou, Deus vai livrar outras pessoas também. Bom, aí eu falei de presidente, de governador, de prefeito, que eu votei, não me arrependo. Agora vamos falar de... Gente, nós vamos continuar o vídeo e eu vou falar um pouco da campanha de Collor de Mello na época, como ele enganava o povo com aquela pose de conservador, de homem cristão, a esposa dele com aquela pose dela chique do chique, e aquilo ali, gente, empolgou as pessoas, enganaram as pessoas. Inclusive, eu lembro da Cláudia Raia fazendo a propaganda dele, ela dizia assim: ele é bem nascido, ele tem o dinheiro dele e ele não precisa do dinheiro do povo, né? A Cláudia Raia era novinha, eu acho que ela lembra disso, né? Olá, Cláudia Raia, eu senti tantas novelas com você. E aí, minha filha, o povo olhava aquele homem bonito, classudo, com aquela pose, falando que ia caçar marajá, ia fazer aquilo, fazer aquilo. Gente, olha que deu. Aí eu fico pensando assim, 30 anos depois, a gente volta a ser enganado de novo com a mesma ladainha, aquele homem que veio dando uma de conservador, de cristão,
aquela mulher, gente, eu cheguei a comparar aquela mulher com uma rainha Esté. Eu tô falando de Michele Bolsonaro. Aí eu ficava pensando assim, gente, ela encaixa exatamente com a rainha Esté. Que mulher, gente. E agora nós vamos pra frente, que o Brasil agora vai melhorar. Mas não tava ruim, não tava ruim. Mas, e eu, mais uma vez, eu caí no laço do passarinheiro, entendeu? E as pessoas ficavam falando, o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo, o Bolsonaro é cristão, o Bolsonaro, a Michele é evangélica. Não por ela ser evangélica, porque eu nunca votei em pessoas que fosse evangélica, que fosse isso, que aquilo, porque pra mim, o que vale é a pessoa, é o candidato. Aliás, eu quero fazer aqui, abrir um parênteses, eu votei num candidato que é um senador aqui do meu estado, eu votei nele, eu fiz campanha para ele, a minha família votou nele, e ele passou um tempo assim sumido, e eu comecei a falar, pensar assim, poxa, ele tá me decepcionando porque ele ganhou fazendo uma campanha, eu acreditei, e ele não tá muito assim, dizendo assim, fazendo aquilo que ele prometeu. E eu votei nele porque ele era delegado de Polícia Federal, né? Acho que é de trânsito lá, não sei, né? E, gente, a gente via as pessoas morrendo, atropelada, nos acidentes, pessoas bebendo e matando a família todinha, inocente, e entrava na cadeia e saía pela porta da frente e nada acontecia. E ele falava que ele ia trabalhar nisso aí, entendeu? E ele ficou bastante tempo sumido. Eu peguei e fiquei pensando assim, depois eu não vou votar nele não, hein? Não, os dois que tá lá, jamais, nunca votei, não votaria, nem aconselho ninguém a votar neles, porque um se classifica como pastor, mas é partidarista, defende só do seu partido, entendeu? E esse não. Esse eu vejo que as propostas dele é tudo em cima do menos favorecido. Ele não é partidarista, ele tem um partido dele? Sim, porque parece que são obrigados a estar filiados a um partido, mas eu vejo que ele não é partidarista, ele trabalha para todos, entendeu? De uma forma geral. Então, eu gosto muito dele, acho que ele é um candidato que merece ser eleito de novo como senador do meu estado. Essa é a minha visão. Agora fica a critério de cada um. Eu não votaria no Magno Malta só pelo fato dele ser crente, se classifica como pastor, porque como pastor, zero para ele. Aliás, zero para todos aqueles candidatos que estão lá em Brasília, que fica pousando de pastor, Magno Malta, Damares, aquele pastor Marco Feliciano, aquela galera lá que se classifica como pastor. Vocês não é pastor, você não é pastor, porque pastor, meu filho, cuida de ovelha, pastor não cuida dos seus, da sua galera que abraça vocês, faz o que vocês querem, fala o que vocês querem ouvir. Não é pastor. Está lá na palavra de Deus. Basta você examinar as escrituras para vocês perceber que o que vocês fazem é enganar a população. Porque para mim, pastor, líder religioso, o dever dele é ensinar o povo a andar direito, obedecer às autoridades, obedecer às leis de Deus, fazer aquilo que Deus pede, andar como Cristo andou, tomar Cristo como exemplo. E aqueles líderes religiosos do passado que está escrito lá na Bíblia, como Moisés, como Daniel, como José do Egito, aqueles homens que davam vida pelas ovelhas. Gente, olha só Moisés chegou a ponto de falar assim, Senhor, risca o meu nome do livro da vida, se o Senhor não perdoou o pecado desse povo.
Aquilo é um líder. Ele saiu de um palácio, ele deixou a mordomia dele para ser obediente a Deus, para liderar um povo. E ele foi até o fim assim. Ele não é um líder que quando perde, pega a sua malinha, a sua esposazinha querida e vai se esconder em outro país, em mansão dos seus amigos, e fica de lá vendo o povo se dar mal aqui. Isso é líder? Não. José, ele foi para a cadeia inocentemente. Deus poderia ter livrado José lá da cadeia, poderia, né? Mas Deus não livrou José da cadeia. José ficou lá na cadeia mais de ano, inocente. Ele não tinha advogado, ele não tinha um bando de pastor que ia lá na cadeia olhar para ver se a comidinha dele servia, para ver se tinha lugar lá cronometrado, o tanto de tempo para ele chegar no hospital. Não ficava falando que se ele comesse aquela comida ele ia morrer. Não, ele ficou lá cumprindo aquilo que a lei determinou para ele cumprir, inocentemente. Ele era literalmente inocente. Então, gente, não vem me comparar esses caras que tá lá vestido, fingindo que é pastor, classificado como pastor, se comparando eles com aqueles personagens bíblicos. Vocês podem ser comparados com os personagens bíblicos, vocês podem, mas vocês podem ser comparados, sabe, como os fariseus. Isso aqui é por Flávio Bolsonaro, que postou um vídeo essa semana aí. Gente, aquilo ali é ridículo. Aquilo ali, quem fazia aquilo eram os fariseus que fazia aquilo, entendeu? Os fariseus é que se exaltava, jogava uma carga em cima da população que eles não cumpriam. E é assim que vocês fazem. Vocês jogam a carga em cima do povo, enganando o povo, iludindo o povo, induzindo o povo a chamar um homem de ídolo, a adorar um homem que foi condenado pela justiça. Gente, o Alexandre de Moraes, ele está lá cumprindo o dever dele. Quem pôs ele lá foi quem? Foi Deus, não foi? Porque está lá na palavra de Deus que toda autoridade, quem põe no poder é Deus. Quem tira rei e coloca rei do poder é quem? Se Deus tirou o Bolsonaro do poder, foi Deus que tirou, certo? Se Deus colocou Lula lá, porque o povo pediu e Lula está lá. Então a gente tem que respeitar. Agora, qual parte da palavra de Deus que vocês não entenderam que um líder religioso fica xingando a autoridade, querendo se vingar da autoridade, porque está punindo os seus? Se tivesse punindo dos outros, ele estava dentro da lei, mas como está punindo de vocês, ele é tudo de ruim. Vocês ficam pedindo até para Deus se vingar dele, queimar ele, entendeu? Não vai. Michele, você ficou comparando o Alexandre de Moraes com o apóstolo Paulo. Meu Deus do céu, aonde é que você tirou isso, minha filha? Aonde é que você aprendeu isso? Que Bíblia que você lê? Me conta aqui, porque a Bíblia é sagrada, não é não. Apóstolo Paulo, minha filha, ele era um homem soldado romano, que ele perseguia os cristãos. Ele não ficava perseguindo político que cometeu crime. Apóstolo Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo, para pregar a palavra de Deus. Deus viu, sondou o coração dele, viu que ele era um homem honesto, muito honesto, trabalhador, porque Deus só chama gente que trabalha para fazer coisas boas, entendeu? Para ele ser um pregador da palavra de Deus, entendeu? E ele cumpria as leis, ele não ficava por aí pedindo a Deus para livrar eles da cadeia, não. Qual a parte da Bíblia que vocês não entenderam? Que quando Jesus veio a esse mundo para morrer, viveu aqui como homem e morreu na cruz do Calvário,
Não foi para livrar meu filho da cadeia, não, minha filha. Não foi, não foi. Livrar, quando fala que Jesus veio para livrar o povo da cadeia, é no sentido espiritual, da escuridão. Ele não vai transformar a noite de dia e dia à noite, não. Vai continuar tudo no devido lugar. É espiritual. Era isso que vocês deveriam estar fazendo vigília e pedindo para Deus transformar a vida desses homens de Bolsonaro, para Deus dar sabedoria a ele, para ele reconhecer os seus erros e se arrepender. Porque aqui nesse mundo nós somos passageiros, nós vamos passar, mas vocês estão querendo que Deus faz um milagre. Não, Deus não vai fazer isso. Vocês podem fazer vigília, vocês podem escalavar o joelho, vocês podem fazer, podem gritar que Deus não vai fazer, porque Deus não faz a nossa vontade. Faz não, Deus faz a vontade dele, e a vontade dele é que o Alexandre de Moraes permanece como juiz, porque foi Deus que colocou ele lá. Quem colocou ele lá? Ele passou por uma sabatina, tanto no Congresso como nos dois poderes, certo? Então vocês colocou ele lá, voltou para colocar ele lá. Mas vocês colocam essas pessoas lá para fazer a vontade de vocês. É para punir o adversário. Porque quando eles punem aqueles que não é de vocês, eles estão perfeitos, eles estão fazendo justiça. Mas quando é para punir o de vocês, não presta. É perseguição política, é perseguição. Aonde que aqui no Brasil existe perseguição evangélica, persegue cristão? Aqui no Brasil não tem isso não, meu bem. Não tem. Olha, eu tenho 62 anos e desde que eu entendo por gente, a partir dos meus 7 anos, a gente vive dentro da instituição religiosa, entendeu? Eu fui batizada na igreja católica, depois o meu pai conheceu uma outra igreja evangélica, eu não fiquei lá, ele também não ficou, mas a gente vive no meio disso. Nunca ninguém proibiu nós de pregar o evangelho, nunca a polícia bateu na nossa porta falando assim, me dá sua Bíblia aí, você está proibido de pregar o evangelho. Aqui a gente vê pessoas pregando nas praças, dentro dos ônibus. Aonde eu moro tem uma igreja evangélica em cada esquina aberta. Tem igreja que fica aqui aberta 24 horas. Nunca vi falar que a polícia prendesse alguém, que a justiça prendesse alguém porque está pregando o evangelho. Certo que teve uma lei aí, um tempos atrás, que limitou, eu nem sei se a lei funcionou, se a lei está aí. Uma coisa que também não me interessa, que limitava um templo, uma quantidade de metros longe uma da outra, para pôr as pessoas, gente, em ordem, porque o homem, inclusive mulher também, né, quando a gente fala assim, tá tudo incluído, ele precisa de ser governado, ele precisa de alguém que lidera ele, que seja a polícia, que seja a justiça, que seja presidente, mas ele precisa, por isso que existem as leis. Para isso que a gente vota em deputado federal, estadual, vereador, presidente, entendeu? É para isso que a gente vota. Apóstolo Paulo, ele foi chamado para ser pregador do evangelho. O Alexandre de Moraes, ele foi chamado para ser juiz. Deus vestiu de autoridade para ele ser juiz. E ele vai continuar lá como juiz. Entendeu? Se ele tiver de ser transformado, vai ser por Deus. Mas Deus não vai punir ele, porque ele está punindo os políticos que cometeu crime não, hein? Não vai não. Não, senhora. Olha, eu te digo a verdade baseada na palavra de Deus. De Deus, gente. Senhoras, dona de casa, como eu, que votou há 37 anos no colo de Mello, que 37 anos depois a gente caiu na mesma armadilha de votar no Bolsonaro. Olha, vai, examina as escrituras. A palavra de Deus fala lá que o povo de Ebereia era o povo mais sábio, porque eles ouviam e eles falavam assim,
vou ver se está escrito lá nas escrituras. E eles iam ver. Então, seja um imitador daquele povo de Ebereia. Não fica aí ouvindo as lorotas de Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro, ela induz um povo a chamar o marido dela de mito. Induz um povo, fica induzindo as mulheres a um erro. Olha, eu vi um vídeo que ela falou que ela é esperta e as filhas dela herdou a esperteza dela. Aliás, Michele Bolsonaro, vem cá, por que você não passa um pouco da sua esperteza pro seu marido? Porque o coitado tava lá morrendo dentro de casa. Olha, isso não é palavra minha não, tá? Isso é palavra de Nicolas Ferreira, o seu afilhado. Então é ele que tá mentindo, é palavra dele. Que ele foi lá visitar o Bolsonaro, inclusive levou até uns docinhos para ele. E ele estava se jogado no chão lá, muito mal. Se ele for pra cadeia, ele vai morrer. E você, onde você tá? Lá no Ceará. Lá no Ceará. Você não deveria estar em casa cuidando do seu marido? Da sua filha de 15 anos? Ué, qual a esposa conservadora, dona de casa? Mulher que fica aí fazendo comidinha pro marido, postando na rede social, carrega pra baixo, pra cima, tiracolo, um maquiador, fica pegando o cabeleireiro nos colos, as amigas no colo pra mostrar que é forte. Ué, a mulher sabe, a sabedoria dela tá aqui, minha filha, ó, aqui. Eu não aguento pegar nem 5 quilos, mas aqui eu duvido que eu não sou mais forte do que você, entendeu? Hoje eu comparo você com uma Jezabel. Você tá igualzinha a Jezabel. E o seu marido como o rei Acabe. Você é comparada hoje. Você já leu o livro de Amós, do profeta Amós? Eu não vou ficar aqui citando Bíblia para você, nem falando aonde fica, o porquê, mas já que você tem um grupo de oração, você anda com a Damares, que faz profecias, você deveria ler o livro de Amós. Olha lá, você encaixa direitinho ali. Não só você, mas todas aquelas que estão lá em Brasília. Gente, que é aquilo? O homem, amigo de vocês, vai no show da Madonna e depois fala que foi lá para agradar a esposa. Quem que manda? Qual a mulher submissa? Quem manda nele? É ele ou a esposa dele? Que vai agradar uma mulher e no show da Madonna. Cadê as conservadoras? Cadê as mulheres submissas aos maridos? Cadê aquela mulher que fala que as outras têm que fazer comidinha e deixar na geladeira? Cadê? Então, mostre aí. Porque se você, não sei se esse vídeo vai chegar pra você, eu não sei. Tô nem aí também. Um dia ele vai chegar pra você, um dia. Se Deus tiver um propósito na sua vida de você ser transformada, vai chegar pra você. Agora, se você for essa pessoa que quer continuar aí, induzindo o povo ao erro, induzindo as mulheres a adorar seu marido como mito, você vai continuar isso aí, porque esse mundo aqui é de você. Você vai virar senadora, vai, porque esse mundo aqui é de vocês. Vocês estão aqui para reinar aqui, mandar, entendeu? E desmandar, igual vocês fazem lá em Brasília, induzindo o povo todos os dias ao erro, induzindo o povo a chamar o seu marido de mito, adorar um homem. Aonde vocês aprendeu isso na palavra de Deus? Me fala aqui. Eu quero saber o caminho da mina. Eu quero saber. Porque nessa Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, entendeu? Eu chego a pensar que vocês escreveram uma Bíblia para vocês mesmos, que fala aquilo que vocês querem ouvir, um Deus que obedece vocês, aquilo para que vocês queiram fazer, entendeu? Então, gente, dona de casa, verdadeiras donas de casa, que já passou por tantas as coisas e viveu tantas as coisas,
Não deixa ser enganada, entendeu? Eu fui enganada, mas eu saí. Gente, a primeira vez que eu fui votar nas eleições para Bolsonaro, uma pessoa falou para mim assim, uma amiga minha falou assim, esse homem é uma enganação, gente. Esse homem é igualzinho colo de mel. Vocês não obedeceu? Ah, mas eu, nossa Deus, não, gente, impossível, impossível. Isso é 37 anos atrás, isso não vai voltar a acontecer. Voltou a acontecer a mesma coisa, a mesma coisa. Voltou. Mas é assim, nós entramos no buraco fundo, mas Deus não deixa a gente lá. Deus tira a gente. Aquela que estiver inocente na história. Aquela que está enganada lá porque tem alguém enganando ela. Mas se ela está lá sendo enganada por conveniência, igual aquelas ali que eu vejo, aquelas deputadas federal ali, aquilo ali não está enganado não. Aquilo ali está ali porque lhe convém. Aquilo ali está ali porque quer poder, quer dinheiro. Então ela sabe muito bem, é que nem os fariseus. Eles conheciam muito bem a lei, eles conheciam tudo, mas lhe convinha agir daquela forma, entendeu? Então eles agiram daquela forma. Então vai ficar aqui, vai virar deputada federal, vai virar deputada estadual, vai, porque esse mundo aqui é de vocês. Aqui o dinheiro que vocês pegam da população, que vocês falam que não tem nada de errado, não tem nada de errado. Nós estamos tudo dentro da lei que vocês fizeram para você mesmo, para vocês mesmos, mas diante de Deus isso é imoral, isso é imoral. Eu fico com dó de meninos tipo Nicos Ferreira, que tem 28 anos, 27 anos. Gente, o homem, o menino, tá tão deslumbrado, arrogante. Ele tem uma arrogância dentro dele tão grande que ele acha que ele sabe tudo e que pessoas que não é crente, porque ele se fala que ele é filho de pastor. Eu não sei o que esse pastor passou para esse filho dele. Não sabe de nada. Ah, vem um pessoal lá do mundo que não conhece a Bíblia ensinar como nós ser cristão. Rapaz, não é ninguém aqui nesse mundo que vai ensinar você a ser cristão, não. Quem vai te ensinar você a ser cristão, se Deus tiver um propósito na sua vida, para você ser transformado, lavado e remido no sangue de Jesus, quem vai fazer isso é Deus. Agora, se Deus não tiver esse propósito para a sua vida, Deus vai fazer aquilo que está no seu coração. Você quer poder, você quer chegar a ser senador, você quer ser um presidente, você será. Porque esse mundo é todo seu. O mundo é todo de vocês. Vocês que têm dinheiro, poder, entendeu? Então, aqui é tudo de vocês. Vocês vão reinar aqui nesse mundo. Você falou para uma entrevista, eu vi que você fez uma pergunta, você falou pro Nando Moura, daqui 5 anos, aonde é que você tá? E você vai ver onde é que eu tô. O Nando Moura ali, coitado, não soube te dar uma resposta à altura. Eu saberia. Como mãe do Nando Moura, que tem idade para ser o meu filho, e eu tenho idade para ser a sua avó, porque se eu fosse sua avó, eu ia mandar você de volta para a escola para aprender, entendeu? Mas uma escola bíblica, uma escola que ensina a pessoa a ser um cristão verdadeiro, mas eu não sou. Então, eu daria uma resposta a você à sua altura. Eu falava assim, sim, daqui 5 anos, o Nando Moura vai estar lá no lugar que ele está, trabalhando, ganhando o pão de cada dia dele, honestamente, fazendo aquilo que ele gosta de fazer, entendeu? E você vai estar lá no Senado, sendo senador. Tá, você vai estar lá, porque é o desejo do seu coração, E a palavra de Deus fala que ele faz o desejo do seu coração. Se é o desejo do seu coração, Deus vai fazer, vai colocar você lá no poder. Você pode virar até presidente do Brasil, entendeu? Você pode, porque esse mundo é todo seu, é todo de vocês. Seu, da Michelle Bolsonaro, daquele Cila Malafaia. Gente, Cila Malafaia, meu Deus, que isso, meu Deus do céu. O homem xinga as autoridades, fala palavrão. Cila Malafaia,
A palavra de Deus fala que aquilo que eu fazia lá atrás, quando eu sou lavada e remida no sangue, eu não faço mais. Eu não faço mais. Você xingando a autoridade, afrontando Alexandre de Moraes, enquanto você deveria estar ensinando as suas ovelhas a obedecer às autoridades. Ou você não lê o livro lá de Pedro? Pedro, ele te ensina isso, entendeu? Que nós devemos respeitar a autoridade, não importa quem está lá, cabe a nós respeitar, entendeu? Obedecer. E você, Sila Malafaia, você só ensina as suas ovelhas coisa errada, entendeu? Eu também não sei se as suas ovelhas estão aí por conveniência, entendeu? Mas se tiver alguém que é sua ovelha, que está inocente, Deus vai livrá-la de você. Ah, vai, Sila Malafaia. Porque você só ensina ao povo o que é errado, o que é errado. Você ensina o povo, ilude o povo a chamar um cara de mito. Você induz o seu povo a ficar adorando partidarismo. Aonde é que Jesus tinha partidarismo? Aonde é que Jesus fazia isso? Aonde é que o apóstolo Paulo falou isso? Aonde é que Moisés ensinava o povo a partidarismo? Aonde? Não, vocês têm uma Bíblia que é só de vocês, porque a Bíblia Sagrada não é não. Gente, eu vou ficar por aqui e o meu objetivo, meu propósito de fazer esses vídeos, gente, é porque eu pedi muito a Deus há muito tempo, Senhor, se não for para mim ser uma voz no deserto, se não for para mim ser um grão de areia, para me atingir uma pessoa em toda a minha vida, eu não quero fazer esses vídeos. Que o Senhor feche a porta, o Senhor fecha a porta, sem ter medo de errar. Eu confio no Deus Todo-Poderoso, gente. Eu confio. A minha fé não está para me conseguir nada aqui nesse mundo, não. A minha fé é para a minha salvação em Cristo Jesus, que era para ser de todos. A nossa fé é para nossa salvação em Cristo Jesus. A minha fé não é para o meu filho passar na universidade. A minha fé não é para o meu filho se dar bem lá, esperteza, para o meu filho se dar bem na vida aqui nesse mundo. Não! O meu filho pode ser um gari, o meu filho pode ser um ajudante de pedreiro, o meu filho pode ser o que ele quiser ser aqui nesse mundo, Deus que seja um trabalho digno. E eu aprendi isso, Sila Marfa, não foi com crente, eu aprendi isso com pessoas que não eram crente. Ela falou um dia para mim assim, o meu filho pode ser o que quiser, ele pode ser um gari, ele pode ser um ajudante pedreiro, ele pode ser um padeiro. O importante é ele fazer aquilo que ele gosta honestamente, porque nós nesse mundo, a palavra de Deus fala que nós somos passageiros, nós somos peregrinos e a palavra de Deus ensina, busca a Deus em primeiro lugar. E as outras coisas, se tiver de acontecer, vai acontecer. E a minha fé, que eu tenho em Cristo Jesus, como Deus me sustentou até aqui, Ele irá me sustentar até o meu último dia de vida. Vai, sim, porque é promessa dEle. Se eu tiver de conseguir alguma coisa bem material nesse mundo, beleza. Se não, meu filho, a minha fé não fica nem mais e nem menos, porque a nossa fé vem de Deus. Não vem de mim, vem de Deus, entendeu? Então, gente, vocês que são donas de casa, abre o olho, observe essa mulher. A Michelle Bolsonaro é uma farsa. Gente, tudo que essa mulher fala, faz, é ao contrário daquilo que a palavra de Deus ensina. Fazer vigília de frente à casa dela, para mostrar para o povo que é crente. Olha só o exemplo de Esther. Esther convocou o povo para jejuar e orar, cada um nas suas casas, em prol de uma nação que estava para morrer inocentemente. Olha o exemplo dela. Hoje a Michelle Bolsonaro se faz um bolinho, ela quer postar na rede social e falar que é dona de casa, que é isso, que é aquilo. Fica usando alguns capítulos da palavra de Deus para falar que tem prerrogativa naquilo.
Minha filha, nós, a nossa palavra, quem tem que ver Cristo em nós, não é nós que aprovando, não, é lá fora, nós temos que dar fruto, para que o homem lá de fora vê nós, o fruto de Cristo em nós. Não é nós que tem que sair por aí falando que é cristã, que é isso, que é aquilo. Não, é o testemunho, é o testemunho. E o seu testemunho, Michele Bolsonaro, é horrível, é zero, zero. Eu hoje considero você como, outra vez eu vou repetir aqui, como a Jezabel. Jezabel agia exatamente como você, entendeu? Exatamente. Olha lá a história de Jezabel. Nem vou citar aqui em qual parte da Bíblia que fica essa história. Mas, gente, o que eu estou falando aqui, que está escrito na Bíblia, basta vocês examinar a Escritura, porque está lá, certo? Às vezes a pessoa pode ler lá e interpretar de outro jeito, mas pede a orientação do Espírito Santo de Deus e você vai ler lá e você vai interpretar direitinho como Cristo quer que nós interpretamos a palavra de Deus. A palavra de Deus, gente, é a nossa profecia nos dias atuais. Tudo que Deus tinha para revelar para nós está dentro da palavra de Deus. Hoje em dia não tem profeta mais por aí, não. Se a pessoa chegou para você e falar assim, eu sou um profeta, Deus mandou eu vir aqui. Mentira, mentira. A profecia está dentro da palavra de Deus. Deus usa a pessoa para te alertar, para falar alguma coisa? Sim, sim. Profecia era aquelas que tinha antigamente, tipo Uda. Profecia, profeta não era uma profissão, hoje virou uma profissão, é pastor, pastora, entendeu? Não é. Profecia era aquela profecia de Uda, porque não tinha a Bíblia, Deus tinha que usar os profetas para levar a mensagem, tipo Uda levava, entendeu? Tipo os profetas da Bíblia, tipo profeta Amós, que se fala dos pequenos profetas, Elias, entendeu? Então, é aqueles profetas daquele tempo. Hoje nós temos a palavra de Deus. Então, não fica aí dando ouvido a pessoas que ficam usando a palavra de Deus, algum versículo paralelo, para se defender a si próprio.